Capítulo 80. Tinvuil foi pego de surpresa novamente, porque a resposta que ele recebeu de não foi uma que deveria ter vindo de um jovem de 16 anos. Ao invés disso, parecia que ela tinha sido dita por um homem de meia-idade sofisticado, ou mesmo uma pessoa anciã. Você realmente acredita tanto assim em mim? Não, você confia em seus sentimentos para tal degrau. Tinvuil sentia cada vez mais que Yunti era incomum e fora do normal. Bastante. Yunti disse com um sorriso. Mas, tirando ele mesmo, mais ninguém poderia entender o verdadeiro significado por trás de seu sorriso. No passado, as pessoas que estavam atrás de sua vida eram simplesmente incontáveis e estavam espalhadas em todo o continente, além daquela garota que ele se sentiria culpado por toda a sua vida, cada pessoa que ele tinha encontrado provavelmente estava atrás de sua vida. Um encontro, 2, 10 mil, 10 mil. Depois disso, ele podia dizer se alguém tinha a intenção de matá-lo com um olhar em seus olhos, ele podia separar seus discursos verdadeiros e suas pretensões, peneirar o virtuoso do maligno. Essa era uma habilidade que alguém podia aprender, somente sobrevivendo a inúmeras experiências de beira da morte. Tudo dessas experiências acumuladas era impossível até mesmo para expressar com palavras, e era simplesmente impossível para os outros compreenderem. Essa também foi a razão do porquê Xiao Luosheng estava decidido a destruí-lo. Entretanto, ele encontrou com a retaliação mais impiedosa de Yunti no lugar. Porque mesmo se ele tivesse sido sombrio, ele não podia ter escondido suas intenções dos olhos de Yunti, que viam através do coração de uma pessoa. Isso sendo dito, mesmo se a personalidade do chefe do Palácio Tin estivesse fora das minhas expectativas. Eu sou depois tudo, um discípulo do profundo Palácio Lua Nova, mesmo se o chefe do Palácio Tin quisesse que fosse de outra maneira, ainda seria improvável que você permitiria aos outros ferirem seu discípulo em seu território, certo? Yunti perguntou enquanto sorria. Tinvuil respondeu com um rosto severo, você se juntou ao nosso profundo Palácio Lua Nova somente hoje, com seu status como discípulo novo, você não se importaria tanto com o profundo Palácio Lua Nova, não importa o quanto sentimental você seja. Entretanto, desde o início, você declarou que era um discípulo do novo profundo Palácio Lua Nova mais de 10 vezes, e também trouxe que já você estava lutando, então o profundo Palácio Lua Nova não seria humilhado. Eu achei bem estranho na hora. Apenas quando você colocou os discípulos das 7 seitas em um xeque-mate metodicamente, os desgraçou, os provocou repetidamente até seus limites, agiu selvagemente e excessivamente, zombou e os ridicularizou, e também não poupou esforços até que cada um deles não tivessem sido ofendidos. Eu percebi que aquele que estava se declarando sem parar ser um discípulo do profundo Palácio Lua Nova, tinha feito aquilo, para eu me lembrar disso. Yunti não negou e concordou enquanto respondia com uma disposição demasiadamente calma, como esperado do honorável chefe do palácio, é impossível esconder os pensamentos desse júnior do chefe do palácio. Você absolutamente não teve intenção de esconder isso de mim. A expressão de Tinvuil cedeu, apenas, eu não entendo completamente o propósito atrás de suas ações deliberadas. Quais benefícios você ganharia provocando-os e incitando suas raivas? Não me diga que você estava fazendo isso simplesmente para aparecer. Estaria tudo bem se tivesse sido apenas isso, mas depois de tudo, você até mesmo não hesitou em aleijar pesadamente Xiao Luosheng, você sabe que tipo de desastre você criou. Hoje, dentro do território do profundo Palácio Lua Nova, eu realmente posso te proteger, mas em relação à vingança da seita Xiao, mesmo se eles são somente uma seita externa, eu não posso obstruí-los facilmente. Eu não posso obstruí-los facilmente. Em outras palavras, ele podia obstruí-los, apenas que ele precisaria gastar um pouco mais de esforço para fazê-lo. Esse fato deixou Yunti se sentindo espantado. Com o tipo de poder e influência que a seita Xiao mantinha na cidade Lua Nova, esse novo chefe do palácio nomeado, atualmente podia dizer tais palavras sobre a seita Xiao, uma pessoa também podia imaginar que o poder o suportando não poderia ser menos do que extraordinário.
O fato que esse tipo de pessoa tinha vindo para assumir a posição de chefe do Palácio Lua Nova, era uma coisa confusa de alguma maneira. Esse Júnior realmente tem seu próprio motivo. Mas o assunto sobre Xiao Luosheng estava fora de minhas intenções originais. Eu acredito que com a percepção do honorável chefe do palácio, deveria estar claro a intenção por trás do desafio de Xiao Luosheng, que era me arruinar. Tin Vuiou não falou, e mostrava seu consentimento tácito com a expressão de seus olhos. Yun-Che franziu, contra alguém que eu não tinha nenhuma desavença ou inimizade, e ainda queria me destruir, eu absolutamente não tinha nenhuma razão para ser modesto em minhas ações. Se possível, eu teria o matado, e se fosse de outra maneira, aleijá-lo. Seja ele quem for, eu nunca teria me segurado. Esse é um dos princípios mais básicos de como eu lido com meus assuntos. As palavras de Yun-Che causaram calafrios na espinha de Tin Vuiou. Ele percebeu que era completamente incapaz de entender esse jovem, e imaginou que tipo de experiência um garoto de 16 anos de idade tinha atravessando que resultou em tal expressão nos olhos e caráter. Respirando fundo silenciosamente, ele evitou o tópico de Xiao Luosheng e perguntou, então por que exatamente você provocou propositalmente as 7 seitas? Eu preciso de 3 coisas. Yun-Che respondeu. 3 coisas. Yun-Che soletrou claramente, uma pessoa que possa me permitir a cultivar rapidamente profunda força, 2, inimigos e pressão que deixem eu me desenvolver ainda mais, 3, uma pessoa que possa manter a primeira opção enquanto eu enfrento a segunda. As palavras de Yun-Che deixaram Tin Vuiou perplexo por um momento. Depois de pensar profundamente por um pouco, ele perguntou, eu ainda não entendo do que você está atrás. Muito simples. Yun-Che continuou, dentro de 3 anos, eu quero atingir o domínio profundo da Terra. O que? Os olhos de Tin Vuiou se abriram completamente, 3 anos. Domínio profundo da Terra. O que você está fumando? Yun-Che. Não me diga que você está falando sério. Vendo a atual expressão de Yun-Che, Tin Vuiou se sentiu desnorteado. Estando em sua frente, estava um jovem que atualmente proclamava que queria avançar do domínio profundo nascente para o domínio profundo da Terra, dentro de 3 anos. E julgando pela sua aparência e o olhar em seus olhos, ele claramente estava muito sério quando disse aquelas palavras. É claro que estou falando sério. Yun-Che concordou, existe uma razão pela qual eu preciso atingir o domínio profundo da Terra dentro de 3 anos. Tin Vuiou se sentiu reservado. Depois de olhar para Yun-Che por um período de tempo, ele falou de repente, Yun-Che, você sabe em que idade eu atingi o domínio profundo da Terra? Yun-Che. Quando eu tinha 16 anos, minha profunda força estava no 5º nível do domínio profundo nascente, e podia ser contado como o gênio de minha família naquela época. É claro, embora eu estava quase metade de um domínio à sua frente, eu ainda assim não seria seu oponente. Mais tarde, eu atingi o domínio profundo verdadeiro na idade de 19, o domínio profundo espiritual na idade de 28, e atingi o pico do domínio profundo espiritual com a idade de 44. Embora foi desse jeito, entrar no domínio profundo da Terra na idade de 44, eu ainda era considerado como um gênio entre 10.000 em todo o Império Vento Azul. Fazem 15 anos desde que eu entrei no domínio profundo da Terra, e finalmente alcancei o 6º nível. Apenas, nessa vida eu provavelmente não terei as qualificações para entrar no domínio profundo do céu. Quanto a atingir o domínio profundo da Terra do domínio profundo nascente dentro de 3 anos, Tin Vuiou balançou sua cabeça enquanto ele dizia, pelo menos, em toda a minha vida de conhecimento e novidades, nunca houve uma pessoa que fez isso. Mesmo pensando sobre fazendo isso seria muita desilusão. Sem nem mencionar o domínio profundo da Terra, alcançando o domínio profundo verdadeiro do 1º nível do domínio profundo nascente, se realizado, seria bem mais raro que as penas de uma fênix e os chifres dos unicórnios. O que pode ser impossível para os outros pode não ser impossível para mim. Hoje mesmo, você tinha imaginado que com meu poder do 1º nível do domínio profundo nascente, eu seria capaz de aleijar Xiao Luosheng? Yun-Che questionou.
A expressão de Tinvuil se enrijeceu. Ele balançou sua cabeça e riu a despeito de si mesmo. Parece que você está completamente sério. Ele suspirou. A época da juventude realmente é ótima, não importa o quão desencorajador ou difícil o objetivo seja, isso pode causar apenas aqueles como nós, cujos os destinos já estão cravados na pedra, a sentirem inveja e ânsia pela sua realização. Entretanto, depois de me dizer tanto, e mesmo revelando seu plano de 3 anos para mim, você não tem medo que eu possa nem mesmo ajudar você? Pensando nisso, eu não tenho razão nenhuma para ajudá-lo. Depois de tudo que foi dito e feito, esse é o primeiro dia que nos tornamos conhecidos. Não importa qual seja seu objetivo, o que isso tem a ver comigo. Essa decisão é completamente do honorável chefe do palácio. Yun-Ti olhou diretamente para ele e disse, sobre o que eu disse anteriormente, se não tivesse nada para pavimentar o caminho antes que eu dissesse isso ao honorável chefe do palácio, eu acredito que o honorável chefe do palácio levaria isso como uma piada. Entretanto, depois de meu desempenho no banquete, o honorável chefe do palácio deve pelo menos ter um farrapo de crença em minhas palavras, mesmo se 99% ainda não acreditar. Mesmo com somente 1% de aceitação. Você não deseja incluir aquele que pode quebrar a história e balançar o continente, e saber que um gênio excepcional atingiu o domínio profundo da Terra antes da idade de 20, sob seus conselhos. Essas palavras causaram Tinvuil a ficar comovido por um pouco, ele riu imediatamente. Nesse ponto, você entendeu errado. Sobre sua ambição, eu a admiro bastante, e acredito que você é capaz de tal ambição selvagem e força de vontade. Mas você ainda é jovem, está no domínio profundo nascente, e você não entende o quão difícil a jornada da cultivação do profundo pode ser. Entre as dificuldades, terão muitos gargalos e complicações que não podem ser superadas com simples talento, perseverança e trabalho duro. E eu, que continuo caminhando na jornada da cultivação por 50 anos, entendo isso 10 vezes melhor que você. Então, eu posso acreditar que dentro de 3 anos, é possível entrar no domínio profundo verdadeiro do domínio profundo nascente. Entretanto, para entrar no domínio profundo da Terra, eu não posso acreditar nisso completamente, e ninguém também pode. Entretanto, em relação aos eventos de hoje, eu não pouparei esforços para te proteger. Depois de tudo, você é um discípulo do profundo Palácio Lua Nova, e eu sou seu chefe do palácio. O chefe do palácio proteger seu discípulo, isso é apenas direito e apropriado. Além do mais, depois do banquete de hoje, seu nome definitivamente repercutirá através da cidade Lua Nova, tanto que sua reputação será conhecida em uma área de 1000 quilômetros. Meu profundo palácio Lua Nova também se tornará famoso por causa disso. Se um dia você atingir o domínio profundo da Terra ou mesmo o domínio profundo do céu, então o profundo palácio Lua Nova também será honrado em seu nome. Quanto a um discípulo como você, o profundo Palácio Lua Nova nunca viu tal talento por aproximadamente um século. Além do mais, não importa o que acontecerá, eu garantirei sua segurança. É claro, isso é por ambos, o profundo Palácio Lua Nova assim como por mim mesmo. Entretanto, eu posso te proteger somente daqueles que aparecerem na superfície. A seita Cial definitivamente terá métodos escondidos para exercerem sua vingança, e será impossível para eu te proteger completamente. Se você encontrar uma situação onde eu não possa te alcançar, você terá que contar com você mesmo. As palavras de Tinvuil causaram Yun-Ti a ficar levemente desapontado, entretanto, embora esse não fosse o melhor resultado, ele ainda estava dentro de suas expectativas. De uma vez, ele falou enquanto cruzou os punhos em cortesia. Eu sou grato pela promessa do honorável chefe do palácio. Eu acabei de entrar, e ainda eu já causei uma grande inconveniência para o profundo palácio. Esse Júnior também se sente envergonhado sobre isso. Entretanto, o honorável chefe do palácio pode ficar tranquilo. Sobre o assunto de hoje, eu também colocarei o máximo de esforço para resolver isso eu mesmo e não deixar as coisas muito difíceis para o honorável chefe do palácio. Haha, não há necessidade para você ficar excessivamente preocupado.
Tin Vuil sorriu fracamente. Eles originalmente vieram para me humilhar e demonstrar quem era o chefe aqui, e ainda você me ajudou a devolver o tapa no rosto de volta para eles. Mesmo se tivesse que colocar de lado minha posição como chefe do palácio, eu ainda assim protegeria você. Palavra de obrigado também seria natural, haha. Tendo terminado de conversar com Tin Vuil, Yun-Ti arrastou o seu de alguma maneira corpo frágil para fora do salão principal e meditava pelo caminho. Parece que você ficou de alguma maneira desapontado. A voz fria e macia de Jasmine veio. Está certo? Yun-Ti não teve o que fazer mas balançar sua cabeça. Eu originalmente queria usar aquele objetivo de poder meu e a performance de hoje para instigar Tin Vuil, para deixá-lo comovido até o ponto onde ele me tomaria como seu discípulo pessoal. Com isso, as várias profundas técnicas e recursos do profundo Palácio Lua Nova se tornariam acessíveis à minha conveniência sempre que possível. Entretanto, olhando para isso, eu realmente fui inocente em meu pensamento. É o primeiro dia que vocês dois se encontram, e ele nem mesmo entende suas entradas e saídas. Como ele possivelmente poderia tomar uma decisão tão impulsiva e precipitada? Jasmine disse desdenhosamente. O que mais, sua performance foi excessivamente exagerada e superou e muito o que os outros da sua idade deveriam ser capazes. Esse poder o fez admirá-lo e o deixou incapaz de ver através de seus motivos, mas ao mesmo tempo, ele instintivamente será vigilante com você, ou mesmo se sentir ameaçado. Como isso possivelmente poderia ir de acordo com o que você desejava? Os pés de Yun-Ti pararam, enquanto uma epifania chegou em seu coração. Você está certa. Minhas ações foram de alguma maneira excessivas. O que você está planejando fazer em seguida? Sobre o aleijamento de Xiao Luoxing, aceita Xiao nunca deixará isso passar. Matar você diretamente, seria considerado leve. Isso naturalmente será muito fácil de lidar. Yun-Ti riu despreocupadamente enquanto um sentimento astucioso emanava de seu sorriso. Esse incidente foi auto-infligido por Xiao Luoxing de toda maneira. Se eu não tivesse uma carta na manga para jogar naquele momento, a pessoa que seria aleijada não seria ele, ao invés disso, seria eu. Se eles simplesmente aceitarem esse assunto, eu também esquecerei sobre isso. De outra maneira, se eles realmente quiserem causar problemas para mim, eu não tenho falta de métodos para colocar sua seita inteira numa situação onde eles irão voar como galinhas e correr como cachorros, com seus reibos entre as pernas. Quanto à proteção que Tin Vuil falou, será melhor se eu tê-la, mas não importaria se eu não tivesse.